Oi, tudo bom? Eu sou Montalvo, essa é a Sketcheria e o meu tempo é hoje. Isso parece um clichê, mas eu acho que muita gente vai se identificar, porque eu levo esse conceito muito, muito a sério. E pelo que eu tenho conversado com alguns amigos, o momento que eu estou vivendo hoje, eu tenho sentido que a minha decisão não foi única e tem muita gente fazendo um caminho muito parecido. Eu tenho trabalhado com produtoras nos últimos 18 anos, 20 talvez, e eu saí do emprego porque eu quis, para pintar, para fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto. Parece simples, né? O louco saiu do emprego e vai pintar. Eu vou te falar, essa foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu tive que confrontar o meu racional com o meu emocional. Basicamente é o seguinte: trabalho com VFX, com efeitos especiais e com 3D e com cenários digitais. Esse negócio todo chama matte painting. É uma especialização, é um tipo de trabalho difícil de aprender. Tem bastante trabalho, tem pouca gente que faz isso no mercado. Exige uma série de treinamentos e qualificações. Você tem que conhecer cinemas, tem que conhecer lentes, tem que conhecer linguagem cinematográfica, são ligadas a softwares diferentes. Você tem que aprender sempre um truque novo, um software novo, um plugin a mais. É um aprendizado constante e eu sempre achei isso fascinante, né? Aprender, o processo de aprendizado sempre para mim foi muito legal. É um desafio e a cada dia o desafio é diferente. Então, isso em teoria é o que você faz durante uma parte da sua vida, uma carreira, não é um emprego. Você se especializa em alguma coisa e você vende essa especialização. Isso é o que todo mundo faz, é o natural. E eu estava muito feliz com isso, sabe? Atender clientes e trabalhar durante 40 anos com ilustração, com produção visual, com esse tipo de coisa. Eu estava muito satisfeito com esse negócio todo. E achando que a minha carreira estava estável, fazendo tudo do jeito certo, direitinho, empregado, trabalhando, tenho respeito profissional, tem as pessoas que estão à tua volta, a equipe, todo mundo. Parece que está indo tudo muito bem. É que nem um casamento. Quando você olha uma pessoa, um casal, e você olha, puxa, que bonito, né? Eles se amam tanto, é tão bacana, né? Puxa, nasceram um para o outro. Quando você vai ver, às vezes, não sempre, mas tem casos que só os dois sabem o quanto aquela relação está fraturada. E tem situações onde não existe outra coisa a ser feita senão separar. Aí todo mundo se choca, né? Diz, nossa, mas eu nunca imaginei. É igual uma relação de trabalho, né? Eu estava numa relação fraturada. Eu fazia dentro da minha rotina de trabalho coisas que eram completamente distantes do que eu acredito. Um exemplo, eu fazia muita cena colocando sangue digital em imagens filmadas. Às vezes isso era feito em 3D, às vezes isso era feito em sobreposição de fotografia. Tem mil maneiras de você conseguir um efeito visual para séries de TV, para cinema, né, para novela, para todo esse tipo de coisa. Existem as filmagens com efeitos práticos, que a gente chama, onde você tem a cena e você espalha sangue naquela cena com produtos, né, que são vermelhos e tal, e parecem muito com sangue. Esse é o efeito prático. E às vezes você recebe como trabalho, como tarefa, mais sangue, mais buraco de bala, mais efeitos, rachadura na parede, sujeira. Esse tipo de coisa é parte do dia a dia de um profissional de efeitos visuais. Eu acho que eu passei uns 6 ou 8 meses fazendo isso. Eu criei uma biblioteca de buracos de bala em 3D, sabe? Eu tinha um acervo, uma pasta enorme, só com manchas de sangue de vários tipos e tal. E eu tinha isso claro na minha cabeça que isso era parte do meu trabalho. Eu deixava lá e isso não me afetava no dia a dia. Eu voltava para casa e a minha vida era outra. Até que aconteceu aquele ataque em Israel. E eu acompanhei as notícias. Eu tenho um filho de 22 anos.
E alguma coisa aconteceu na minha cabeça, no meu subconsciente, que eu peguei uma aversão terrível por efeitos com sangue. Chegou na segunda-feira, eu tinha 5 cenas para fazer, eu fiz 3 e eu comecei a ter náusea, comecei a passar mal com aquilo, né? O organismo estava reagindo contra aquele negócio e disse, não, eu não consigo mais, eu vou vomitar aqui. Eu levantei, fui falar com a minha coordenadora e disse, eu não consigo mais fazer essas cenas, eu não vou fazer as outras 2. Passa para outra pessoa ou me demite ou faz o que tiver que fazer. Eu estava num momento ali que eu fui confrontado com uma situação que eu não estava preparado. O sangue estava me fazendo mal, literalmente, fisicamente mal. Eu disse, isso vai me causar problema. Daqui a pouco eles vão mandar embora, porque se eu não estou disposto a fazer trabalho, eu não sirvo mais para o mercado. Isso foi agravando. E eu percebi que se eu continuasse naquela levada, eu estava na linha reta para um burnout ou, sei lá, um psicológico qualquer. Eu não sei como é que funciona o burnout, nunca tive, mas eu tive a sensação muito clara de como é que ele começa. E eu comecei a pensar no plano B. Eu comecei realmente a planejar outra coisa para a minha vida. Eu disse, pera, para onde eu vou? Se não é em produtora, se não é fazendo esse tipo de coisa, e você começa a se questionar, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Gradualmente, não foi esse negócio, a quebra, né, com o sangue foi nítida, foi de um dia para o outro. Mas o processo de investigação interior que eu passei, a coisa toda de você se questionar e olhar para isso tudo e tentar se encontrar, é um processo que acontece durante uma vida. Você se constrói internamente para uma certa coisa. Existem coisas que você acredita, existem coisas que você não acredita. Uma coisa que eu não consegui fazer as pazes e acreditar é fazer parte de um mecanismo onde a violência, o sangue, a tragédia, a desgraça humana é entretenimento. Eu fazia aquilo profissionalmente. Eu entregava tudo que eu tinha que entregar. Alguém pedia alguma coisa, eu fazia. Não é diferente de prostituição. Você não quer fazer alguma coisa, mas se te pagarem, você faz. E eu sempre tive um certo orgulho de ser uma putinha do mercado, sabe? Putinha mesmo. Eu dizia, não, eu trabalho para isso. Falei isso em palestra, falei isso em universidade, sabe? Diversas vezes. Eu fui convidado para ser palestrante em vários lugares, várias escolas de arte, cursos de design, universidades. Então, eu viajei bastante pelo Brasil, compartilhando ideias, adoro fazer isso, gostaria de fazer de novo. Se tiver alguma proposta, me fala, eu vou. Mas eu falava muito de mercado de ilustração, eu falava muito de negociação, de contrato, de cliente, de técnica também. E eu sempre colocava isso de fazer as coisas que me pedem como uma virtude. Tem que fazer, eu faço. Se eu souber fazer, se eu tiver capacidade técnica para fazer, entregar um material de qualidade, eu faço. Até que teve essa ruptura. Tem alguns processos que são psicológicos e às vezes a gente não consegue entender a profundidade deles, mas eles te afetam, eles mexem com você de alguma forma. E isso mexeu terrivelmente comigo. Desse momento em diante, eu me vi pensando todo o tempo, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Até quando eu vou aguentar esse tipo de violência contra mim, sabe? Contra as coisas que eu gosto, que eu acredito, né? E você começa a olhar para o cara do espelho e ele olha para você e ele é a única pessoa na vida que sabe de tudo que você é, de tudo que você fez, tudo que você sabe, tudo que você gosta, tudo que você nega, tudo que você finge, tudo que você é de fato, está no cara do espelho, ou na moça do espelho ou no X pessoa do espelho. Essa pessoa, ela olha para você e ela sabe de tudo. E eu fiz isso. Eu comecei a me confrontar e perguntar para mim mesmo o que eu estou fazendo da minha vida e como é que vai ser. Esse é o ponto.
como é que vai ser o resto da minha vida. Porque quando você tem 20, 25 anos, parece que a vida é eterna. Você olha para frente e diz assim, nossa, cara, tem uma vida pela frente. Eu tenho muito o que fazer, ainda tenho tempo. E aí você se permite fazer virada de noite, algumas coisas mais agressivas, né? E dizer, não, eu vou ter que rachar isso aqui, fazer, entregar e tal. E depois se vira no dia seguinte, fica, sabe? Só que jovem você consegue se recuperar rápido. Quando você chega depois dos 50, você não consegue mais trabalhar até 3, 4 horas da manhã e você apaga. Eu já passei por isso várias vezes. Você literalmente, o cérebro parece que é uma hora que desliga. O que você faz? Você continua batendo? Você continua até rachar e parar num hospital e ter um breakdown, sei lá, você entrar num estado de profunda depressão ou de coisas, sabe, piores? Então, assim, como é que isso te afeta, de fato, sabe, no dia a dia, na vida? Eu cheguei nesse ponto e antes de ter esse breakdown, eu decidi que eu vou fazer as coisas que eu realmente acredito. E aí chega no ponto de você olhar e dizer, bom, mas o que é isso? Por que você faz isso? Para quem você vai fazer isso? E o que eu faço, de verdade, com muito amor, com muita vontade, com, sabe, uma determinação absoluta, é pintura. Sempre foi assim. Eu sempre pintei em paralelo à ilustração e aos VFX e as coisas todas. Eu sempre fui um artista de coração. Eu pinto as coisas que eu gosto, que eu olho e que me identifico, que tem memória afetiva. E muitas dessas coisas estão relacionadas a viagens. Eu viajo menos do que eu gostaria, mas cada viagem que eu faço eu tento extrair o máximo da experiência. E muitas vezes é uma experiência visual. Eu fotografo muito. E isso acaba sendo a fotografia pensada na pintura, né? Eu tiro uma foto para pintar. Isso é um hábito que eu tenho desde sempre. Então, eu gosto desse tipo de coisa, desse tipo de arte. Eu gosto da geometria das cores, da geometria das formas, como é que elas se encaixam. É quase que um processo no limiar da abstração. Esse é o meu pensamento. Isso é como quem você é como artista. Esse sou eu, verdadeiro, sabe? De fato, assim, você olha e diz assim, cara, isso é a minha cara. Eu vivo esse tipo de sensação e pinceladas e cores e formas e fotografia de uma maneira muito mais intensa, muito mais visceral do que qualquer job para cliente. E retrato também é uma das coisas que eu me transporto, assim. Eu adoro fazer retratos de pessoas, de pets. Eu olho para aquilo e tenho uma resposta emocional, tanto minha no momento que eu estou fazendo, quanto das pessoas quando eu entrego um retrato para alguém, de uma pessoa querida, às vezes uma pessoa que já não está mais entre nós, ou às vezes, sabe, tem uma ligação emocional ali, tem uma conexão. E as pessoas, algumas delas, eu já vi gente chorar com o trabalho que eu entreguei, e a coisa mais difícil é eu segurar, porque eu acabo entrando no mesmo estado, sabe, vibracional. Eu me seguro para não chorar, sabe? Isso me emociona até agora, assim, só de falar. É assim que eu funciono. Esse é o meu artista interior, sabe? Como é que eu vou segurar uma pessoa dessa por uma vida inteira dentro de uma jaula, sabe? Não tenho como. Ele vai querer sair, ele começa a ficar desesperado. E eu disse, eu vou fazer isso por mim. 40 anos entregando o trabalho para os outros, já deu, né? Eu já consegui fazer bastante coisa pelos outros. E agora eu vou fazer por mim. Essa é uma decisão que eu tenho que tomar e eu não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha quando eu imaginava o tempo aos 20, 25, 30, 40 anos de idade. Eu estou com 58 e se eu tiver muita sorte, eu tenho mais 15, 20 anos de saúde física e mental para poder fazer as coisas que eu quero fazer. Então, eu tenho uma perspectiva de futuro atendendo ao meu artista interior. Eu vou fazer isso por mim. Custe o que custar. Se vai dar certo, se não vai dar certo, eu não me importo. Eu vou lutar para que isso dê certo.
Eu sou bastante obsessivo e eu sempre, em aula, em palestra, em tudo, conversa e até para mim mesmo, eu sei aonde está a minha verdade. E eu acredito muito na obsessão. Eu sempre disse isso para as pessoas. Eu vivo com um pé, às vezes os dois, dentro da obsessão. E é a única coisa que me leva a fazer coisas de fato concretas e construir, crescer, e expandir e me tornar, sabe, uma pessoa melhor, um artista mais eficiente e mais feliz. É a obsessão. Eu acredito nela. E eu estou num momento de absoluta obsessão. Obsessão pelo que eu vou fazer com o resto da minha vida. Isso é importante. Por isso que eu estou gravando um vídeo que eu acho que as pessoas podem se identificar com esse mesmo tipo de pensamento. Posso dizer de várias pessoas que estão no mesmo momento, que eram profissionais que estavam comigo até meses ou anos atrás. Tem uma amiga minha que ela largou tudo e foi para um sítio. Ela está morando agora, construindo um espaço num sítio, é a Patola. Ela era coordenadora da Vetor Zero durante muitos anos, uma pessoa com uma experiência imensa, sabe, uma dinâmica de trabalho incrível, super profissional. Chegou um momento que ela também rompeu com tudo isso e disse, não, cara, eu tenho que tomar conta de mim, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Ela está num processo de construção de um sítio para locação, e esse lugar ela me propôs uma coisa muito interessante que eu já tinha feito há uns anos atrás, que é um espaço para workshops. Eu acho que isso vai acontecer em muito pouco tempo. Assim que ela tiver com o espaço dela pronto, fica a uma hora e meia aqui de São Paulo, então não é longe. Eu fazia isso anos atrás em Maresias, que dá isso às 3 horas e meia de viagem. Era uma pousada e eu fazia um workshop que começava na sexta-feira à noite e ia até domingo à noite. Era uma imersão total. Eu falava de ilustração, de técnica, de tudo que tinha a ver com aquele meu momento no mercado, nas coisas que eu fazia. Eu acho que existe um termo para isso dentro do mercado de arte, de artes plásticas, que é residência artística. Eu quero entender um pouco melhor sobre esses conceitos, sobre se eu posso chamar isso de residência artística ou de workshop mesmo, ou de um grupo de estudo, ou sei lá o quê. Mas é uma parceria muito interessante que está aparecendo e eu desejo todo o sucesso do mundo para ela e para mim também e para as pessoas que estão nessa vibe, que estão entrando, sabe, nesse processo de transição, de mudança. Eu só posso desejar sucesso. Eu realmente acredito nisso. Se vai dar certo ou se não vai dar certo é outra conversa, mas eu acredito. Uma outra pessoa é o Chau, Eduardo Chau, que foi quem me chamou para trabalhar na Quanta Post. Ele já estava lá há alguns anos, e teve um momento que eu chamei o Chau numa reunião e expliquei para ele. Chau, está acontecendo isso comigo. Essa mesma conversa que eu tive aqui com vocês, não quero mais isso para mim. Eu vou fazer outra coisa. E, por incrível que pareça, o Chau olhou para mim com uma sinceridade enorme e disse, Montalvo, você está fazendo o que eu quero fazer daqui a 5 anos. Isso foi um elogio enorme, sabe, de uma pessoa que eu admiro imensamente, como profissional, como amigo, como artista. E a gente terminou a reunião, ele sabendo que eu ia sair da empresa, e a decisão que eu tomei, de uma certa forma, mexeu com ele. Em vez de 5 anos, ele disse, não, vou fazer isso agora. Porque ele também estava caminhando para um ponto perigoso de saúde, saúde física, saúde mental. O que você está fazendo pelos outros, o que você está fazendo por você mesmo. Então, essa conversa toda, eu acho que é importante a gente ter. Não que eu recomende fazer uma atitude totalmente aventureira, como eu estou fazendo, isso não é um exemplo, mas é uma conversa para a gente poder colocar na mesa alguns assuntos que às vezes a gente tem medo de colocar. Às vezes a gente não fala sobre esse tipo de coisa. Por que não falar? Por que não pensar sobre isso? Quem é você como artista? Você está fazendo de verdade aquilo que você acredita? E se der certo? E se der errado? Confrontar os medos é uma atitude de uma coragem. Por isso que eu digo, logo no começo do vídeo, meu tempo é hoje. As coisas que eu estou fazendo, elas são consequência de todas as outras decisões que eu tomei há pouco tempo, há algum tempo e há muito tempo atrás. Quando você toma uma decisão, ela afeta todo o resto da sua vida. E se eu não tomo uma decisão hoje, como é que eu vou me ver daqui a 15 anos, 20 anos? Não importa. E eu vou dizer por que eu não fiz para mim as coisas que eu poderia fazer quando dava, quando eu tive a oportunidade. Eu não quero ter esse tipo de culpa no meu último dia na vida.
Eu não quero olhar para trás e dizer por que eu não fiz. Quem pode tomar essa decisão é o Montalvo de hoje. O meu tempo é hoje. Por isso que esse conceito é muito mais profundo do que parece num clichê quando a gente fala isso numa abertura de um vídeo. O que eu tomo de decisão hoje vai afetar o resto da minha vida. E eu tenho que tomar essa decisão de uma maneira consequente. É uma atitude difícil, mas é um projeto de vida. É um pensamento muito consciente, com uma lucidez clara como o dia. Assim. Tem um psicólogo alemão muito interessante que chama Eckhart Tolle, e ele escreveu um livro que chama O Poder do Agora, The Power of Now. E eu vi os vídeos, eu vi os textos dele, ainda quero ler esse livro integralmente, mas esse conceito de você estar muito, muito presente no momento que você está vivendo, você ter essa clareza de espírito, de você olhar numa linha do tempo, para trás e para frente, e ter consciência que tudo que está atrás de você é memória, é lembrança, é inatingível, e você não consegue transformar, ou mudar, ou interferir, já está feito. E tudo que tem à sua frente ainda não existiu. Então é pura ansiedade. Pensar num futuro muito distante, você se preocupar com coisas que ainda não aconteceram, é diferente de você fazer um planejamento. Planejar o futuro é interessante. Mas você sofrer por ansiedade, você sofrer por antecipação, por coisas que ainda não existem, que ainda não aconteceram, é um desperdício tão grande. Né? É um desperdício de massa encefálica, é um desperdício de saúde, é um desperdício de tempo, você pensar num tempo que ainda não foi, que ainda não está, que não é. O único tempo que existe é o presente, é o momento que você está vivendo, é essa respiração de agora, sabe? Respirar com consciência. Esse é o tipo de coisa, sabe, que vale a pena. Você olhar para o teu momento presente e dizer assim, eu posso fazer coisas, eu estou fazendo coisas. E o que eu estou fazendo agora é exatamente isso. Gravando um vídeo para compartilhar com vocês sobre as tintas da Maria, que está ficando super legal. A qualidade dos vídeos, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu estou buscando. E, de fato, né, o que tem de concreto nisso tudo é quando sai uma ideia para o mundo real. Pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, pode ser um estudo, pode ser um ensaio, pode ser um projeto grande, pode ser um rascunho de 30 segundos, mas essa consciência do momento presente é uma atitude deliberada. Você toma essa decisão, você presta atenção nesse momento, instante, cravado, que você está vivendo hoje, agora. E isso tudo me levou ao que eu estou fazendo. Eu talvez nunca tenha sido tão feliz na minha vida de viver o momento presente. Medo vem. Opa, bastante. Medo das contas, medo se vai dar certo, planejando novas coisas, novos clientes, como é que eu vou vender o meu trabalho, como é que eu vou continuar pagando tudo, como é que eu vou me manter ativo e não só fazendo as coisas que eu gosto, mas as coisas que eu preciso fazer. É um equilíbrio muito difícil, mas se eu tiver a sensação de que eu estou no controle, isso tudo tem propósito, isso tudo está indo para algum lugar e eu sei para onde é e o que eu quero fazer, e não só o que os outros me mandam fazer. É uma diferença imensa no estado de espírito, sabe? Na maneira com que você olha a vida, na maneira que você levanta de manhã, passa o teu dia e a tranquilidade com que você chega e termina o seu dia e sensação de missão cumprida e vai dormir e dorme bem. Acorda no dia seguinte com uma disposição de um moleque, de um adolescente. Eu estou vivendo esse momento. Então, queria muito desejar essa reflexão para vocês no momento certo e fazer as coisas que você realmente acredita, que estão no teu coração. Parece um outro clichê, mas, cara, eu estou sendo tão sincero. É tão verdadeiro isso. Ontem mesmo eu estava contando um pouco disso para um amigo meu e ele perguntou como é que estavam as coisas e tal. E eu disse para ele, olha, tá parecendo com um salto de paraquedas. É uma metáfora que pode ser muito bem aplicada para a vida, para as coisas que acontecem. Mas por quê? Eu já fiz paraquedismo, eu sei qual é a sensação, sabe, de você saltar
e você está no ar ali, olhando para um horizonte de 360 graus. É uma visão inacreditável, parece que é o momento mais incrível da sua vida que está acontecendo ali. É maravilhoso. Durante o salto vem tudo isso, vem o medo, vem a sensação de absoluto fascínio pelo que você está vendo, pela sensação física, pelo que você está vivendo. Aquele dia é o dia mais incrível da sua vida. Mas você só sabe que deu certo no momento que você toca o chão e você sai andando. E você não está com as duas pernas quebradas. Se tudo der certo, você está vivo e inteiro, né? Recolhendo o velame do paraquedas e tal, né? Uma sensação de euforia enorme, adrenalina lá em cima. Se der tudo errado, você vai saber na hora que você tocar o chão. E esse, para mim, o momento que eu estou vivendo hoje, exatamente nos últimos 2 meses, é a sensação do voo, é a sensação da euforia, plena sensação de que tudo está dando certo. Eu ainda não toquei o chão, não sei como é que vai ser. Se eu não tocar no chão, para mim, tá bom. Eu quero isso. Viver isso e, de preferência, conseguir estender isso. Continuar fazendo, produzindo e fazendo do resto da minha vida esse grande voo. Eu só não quero me estabacar no chão e terminar desse jeito. Se eu consigo esse tipo de conexão, se eu consigo trazer alguma ideia nova, alguma coisa, algum insight para alguém que está assistindo o vídeo, é um propósito para mim. É uma realização, é uma coisa concreta, feita. Com essa ideia, com tanta vontade de criar, de fazer coisas, e no momento que eu estava trabalhando nas produtoras, né, ou fazendo outros tipos de jobs, outro tipo de trabalho, e não conseguindo realizar isso, é difícil você represar tanta coisa como artista. É difícil você chegar e em casa às 9 horas da noite, cansado, e querer produzir alguma coisa em 2, 3 horas, e já chega a hora de você terminar o dia, dormir, sabe? E não fazer as coisas que você quer fazer. Eu lidei com isso durante muito tempo, até um ponto que eu não aguentava mais. Eu preciso voltar a fazer as coisas que eu realmente acredito. E de viver intensamente o que é ser o artista que eu me preparei a vida inteira para ser. Pode ser nos sketchbooks, pode ser nos desenhos, pode ser nas pinturas, pode ser na fotografia, que é uma outra paixão, sabe, que eu tenho, e que finalmente está começando a dar resultado. Imagina, a fotografia sempre foi para mim um meio para um fim. Eu sempre fotografei com a intenção de que aquilo fosse se tornar uma pintura. Então era uma referência. Agora, o que acontece? Com os softwares de inteligência artificial que eu uso, que é o Topaz, ele pode ampliar uma foto, ele pode trazer uma qualidade para uma fotografia que eu tirei anos atrás com uma câmera mais simples, com a qualidade da própria foto não tão profissional quanto eu teria hoje, mas eu consigo trazer essa foto de volta para uma qualidade, ampliar ela de 2.500 pixels para 20.000 pixels sem perdas, trabalhar um pouco dela no Photoshop e utilizar essa foto que eu tirei há 10, 15 anos atrás com a qualidade de impressão que hoje poderia entrar e eu colocar numa moldura e levar para uma galeria, como eu fiz, sabe, na exposição de Campinas. E você recompor uma fotografia para que ela tenha qualidade de exposição, para mim é uma liberdade que eu posso ter de criação que eu não tinha até 6 meses atrás. Então tem um espaço criativo ali pronto para ser utilizado com fotos que eu já tinha e agora com as fotos que eu quero tirar. Então a fotografia ela passou a ter, na verdade, uma importância para mim como produto final que eu não costumava pensar até algum tempo atrás. E esse tipo de passo que você dá, às vezes investindo dinheiro no software e tudo, ele foi muito bem pago. Ele já entrou em jobs que eu fiz recentemente, onde eu tive que fazer ampliação de fotografia de cliente para poder trabalhar num pôster, que sem esse software simplesmente eu teria que desistir do job. Eu não poderia pegar esse trabalho.
as fotos que não tinham qualidade para fazer um trabalho em 300 dpi, em pôster, eu recompus, inclusive com reconstrução facial e tal, usando o Topaz, usando tecnologia de inteligência artificial. Tem que usar muito sutil para você não criar artifacts que denunciem que aquilo é AI, mas o que acontece? Você tem uma qualidade de produto final que você não teria de outra forma. Então usei isso para mãos, dobras de roupa e tudo. E eu estou usando isso também para um trabalho autoral, para as minhas próprias coisas, para ampliar, inclusive, pinturas a óleo. E ele consegue identificar tecido, da trama do linho. Ele consegue ampliar, ele vê o que é transparência de uma pincelada, o que é densidade, o que é uma pincelada mais gorda. Ele consegue fazer isso de, sei lá, de 5.000 pixels para 25.000 pixels, sem perdas, uma precisão e um foco inacreditáveis. Então, tudo isso junto está me dando uma possibilidade criativa que eu não tinha antes. E expandindo possibilidades, eu consigo novas explorações, agora com fotografia e pintura. E que é a minha tríade: fotografia, desenho e pintura. São os 3 elementos que eu uso para praticamente tudo que eu crio de forma autoral. Isso é muito legal. Fazer, viver isso, explorar isso tudo e compartilhar com vocês. Então é isso. Obrigado pelo seu tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.